E aí galera, tudo bem? Tô de volta aqui depois das férias prolongadas aí. Tá na hora de voltar à luta, ao trabalho, às aulas. E como todos sabem aí, né, já faz um tempinho que eu não gravo vídeo aqui. Tava de férias e dessa vez estou começando aí numa nova escola, num ginásio. E essa semana eu vou fazer uma série de vídeos aí então falando um pouquinho dessa transição, como tudo tá funcionando, como tudo tá sendo, né? De novo sem expor pessoas ou a escola, mas a minha vivência, assim, essa é a minha ideia aqui no canal. Eu gostaria de agradecer também, né? Muitas pessoas aí têm mandado mensagem, muitas pessoas têm, né, compartilhado um pouquinho do que eu venho fazendo aqui na Alemanha. Tem tido também vários comentários, isso é muito legal. Eu confesso que isso me anima muito a continuar fazendo, né? Porque eu desafio muito às vezes as pessoas a fazerem, meus alunos, né, a fazerem um canal do YouTube, ter essa rigorosidade de vir, postar vídeo não é tão fácil, às vezes por, né, N motivos, é, dia a dia, criança e tudo mais, mas com certeza, né, essas mensagens incentivam e motivam muito mais a continuar sabendo que, né, de certa forma eu posso ajudar alguém, inspirar alguém e também levar alguém a tentar esse processo e vir dar aula na Alemanha ou em qualquer outro país. Outra coisa que eu queria falar é que a gente está com o diário de classe no Instagram também. Minha esposa está tomando um pouquinho mais as rédeas disso, né? Ela está tentando colocar algumas informações lá também, como uma outra forma de propagar a nossa experiência aqui. Mas assim, tudo dentro do limite de fazer isso sozinho, né? Dentro da gente conseguir fazer essas coisas aqui com o nosso tempo, com a nossa filha. Agora tá vindo, estamos esperando, ela tá grávida, estamos esperando um outro neném aí. Então tudo isso vai ficar um pouquinho mais difícil, mas assim que der a gente vai colocando e vai alimentando isso também para vocês. Bom, vamos lá. Eu recebi já há muito tempo atrás, né, dessa outra escola, já uma organização prévia de como seriam as minhas aulas, então eu já sabia desde o começo de quais turmas eu iria lecionar, né, o que não tinha acontecido. É claro que por um tempo vai rolar uma comparação aqui, né, eu vou comparar muito porque a minha primeira experiência com essa minha segunda experiência, a minha ideia é aqui tentar mostrar um pouquinho mais, né, da diversidade da escola alemã e não falar qual é pior, qual é melhor, porque claro que às vezes o que é melhor para mim, no meu ponto de vista, pode não ser melhor para uma outra pessoa, né, e às vezes o que uma ou outra escola oferece pode ser melhor num ponto de vista. Então, assim, no meu ver, por exemplo, né, essa é uma escola que fica bem mais distante de mim, então isso, né, são dados, eu preciso de 1 hora de transporte público, o que aqui eu precisava de 20 minutos, então são 40 dias só um trajeto, 40 minutos um trajeto a mais, que isso não tem como falar, né, mas também isso, né, essa é minha culpa de ter candidatado a essa vaga nessa escola mais longe. Mas enfim, vou usar esse tempo para estudar, vou usar esse tempo para escutar música, vou usar esse tempo para talvez gravar os vídeos, né? Hoje voltando da escola eu já queria gravar um vídeo no trem, não me senti muito confortável, mas vocês vão ver algumas horas aí que eu vou gravar os vídeos dentro do trem também. É até legal para vocês verem também como é que funciona o transporte público aqui na Alemanha, né? É algo diferente aí, uma visão diferente. Bom, então eu já sabia um pouquinho, né, dessas turmas que eu ia lecionar, algo que não tinha acontecido na outra escola, e eu já recebi a minha grade horária também, né, algo que não acontecia na outra escola. Então isso para professor a gente fica muito satisfeito e muito, né, feliz quando a gente já sabe antes como vai funcionar a nossa primeira semana. Então a gente já tem um pouquinho mais da organização, isso é muito bom. E, bom, do processo, ao tempo todo eu fui recebendo e-mails, né, faltando algumas questões, me pediram um certificado, eu tinha dito aqui, né, que essa escola não tinha então, até então pedido um certificado de línguas e eles me pediram um certificado de línguas. Eu falei que eu estava cursando, né, um curso de C2 aqui recentemente e eles me pediram um certificado básico de C1. Então, eu mandei o certificado de que eu fiz o curso, mas eu não tenho o certificado ainda, né? Tô enrolando um pouquinho para fazer essa prova, porque eu quero ter a garantia de que eu vou passar na prova, para também não gastar, né, os euros que a gente tem que pagar para fazer o processo e depois acabar reprovando. Mas também, se reprovar, a gente vai lá e tenta de novo, né? Sempre pensamento positivo, não significa que a gente vai conseguir sempre. Mas me pediram, né, o certificado do curso por enquanto serviu, mas eu vou precisar fazer aí, a minha ideia, a minha meta é até o final do ano conseguir pelo menos o C1, né? Eu queria fazer o C2, mas se o C1 por enquanto for aceito,
Eu tenho quase certeza hoje que eu consigo, né, com essa prova do C1, garantir aí que eu não vou reprovar. E aí eu vou oferecer o certificado do C1 para eles e eu acho que eu vou ter depois 2 anos para poder fazer o certificado do C2. Mas em todo caso, a língua ela é fundamental, né, para lecionar aqui na Alemanha. Então, se você já está pensando nisso, já tem essa ideia de fazer isso futuramente, comece a investir no seu alemão. De novo, tudo depende da disciplina e depende da escola. Numa escola internacional, você não precisa muito disso. Eu vou gravar essa semana já pela minha primeira experiência nessa segunda escola. Eu vou contar para vocês um pouquinho de alguns professores, mas como eu, professor de matemática, e fui contratado para professor de matemática em língua alemã, então eu já fui contratado com essa questão, então eu preciso da língua alemã para poder lecionar. Enfim, não tem problema, acho que eu fico feliz de falar isso hoje, todo o meu esforço, né, todos os dias de choro, todos os dias que eu pensei em desistir dessa língua, hoje eu vejo assim como uma glória e valeu a pena pela posição que eu tô, pela escola que eu cheguei, né? Hoje foi meu primeiro dia lá, com reuniões de professores, mas esse vídeo vai ficar por uma outra hora que eu queria contar um pouquinho desse pré-processo, né? Na época de férias, como não tinha muito conteúdo, eu não gravei o vídeo, deixei tudo para hoje, e aí eu vou gravar uma série falando como foi o meu primeiro dia, segundo dia e essa semana de preparação e tudo mais. Bom, a princípio, né, meu contrato ele foi feito para as 2 semanas antes de iniciarem as aulas e eu já sabia disso porque eu teria essas 2 semanas de preparação, né? Aqui na Alemanha é muito comum que as escolas façam aí uma semana de preparação com cada dia dividido, né? Foi assim na minha primeira escola e está sendo assim também nessa segunda escola, onde cada dia o foco é né? Um dia tem uma palestra, outro dia tem uma reunião de tecnologia, outro dia tem uma reunião com um grupo de matemática, outro dia tem uma reunião com os professores em geral, tem um dia que tem um tempo lá na escala para você trabalhar e já preparar as suas aulas. Isso tudo, né, obrigatório os professores participarem. Muitos professores acabam reclamando dessa semana, porque gostariam de ter mais uma semana de férias, mas eu entendo um pouquinho e essa semana eu estava pensando, é muito legal, eu acho, a gente começar a se preparar para a semana que vai vir com os alunos, para a gente não chegar já naquela primeira semana, depois de um longo período de férias, e já ter que ensinar. Eu acho que isso para a gente, né, psicologicamente também, não é tão fácil. Então a gente já começando uma semana antes, eu acho que isso já vai facilitando um pouquinho, né, o nosso psicológico de voltar de férias. E todo mundo sabe, né? Férias são férias, essas férias foram as nossas primeiras férias que a gente curtiu bastante em família. Então eu tava pensando, nossa, vou ter que voltar, mas foi muito mais fácil, foi muito gostoso hoje, foi bem rápido, né, na verdade. Mas enfim, eu sabia que eu ia ter que voltar 2 semanas antes, porque eu tô começando nessa escola e eles têm um processo de onboarding que são 3 dias aí, na verdade nem foi desde a segunda, hoje é quarta, né? Então são 3 dias aí só para os professores novos, onde a gente vai, né, alguns processos internos que não precisam ser repetidos para os outros professores. Isso foi um ponto positivo, que eu acho bem legal, né? Na outra escola eu não tive, nessa eu tô tendo. E como eu já fiz parte do processo aqui da Alemanha, como eu conheço um pouquinho do sistema, confesso que hoje foi um pouco mais de repetição, né? Mas esse processo de onboarding é muito importante para que os professores, né, de fora ou de outros países consigam entender um pouquinho de como funciona, porque a dinâmica ela é um pouquinho diferente. Então, né, basicamente foi isso que eu tive nas minhas férias de trabalho. Eu pedi antes de sair das férias também todo o material didático que eles usam para lecionar. Eu gostaria de estudar um pouquinho nas minhas férias, foi o que eu fiz, dei uma olhada no conteúdo, até para me preparar. Como eu já falei bastante em outros vídeos, né? Aqui na Alemanha a matemática ela não muda, é a matemática que a gente ensina aí no Brasil, mas é claro que, né, precisa se adaptar aos nomes alemães e poder, né, lecionar. Então tem algumas coisas que, como, né, eu cresci no sistema brasileiro e aprendi e estudei, né, física depois também, ou matemática, que seja, os cálculos da vida em faculdade brasileira, todos os nomes eles são, né, claro, em português. E algumas coisas elas, é claro, esse nome eu não posso falar desse jeito porque foi como eu aprendi em português, e tem alguns nomes que são um pouquinho diferentes, ou alguns métodos, por exemplo, Bhaskara, eles não usam aqui, né? Eles calculam de uma outra forma.
e tudo mais. E aí, né, foi legal essas duas experiências, 2 anos de experiência que eu tive aqui, então foi tudo muito assim, bem tranquilo. O que muda, o que eu vi no material é um pouquinho o nível dos exercícios, porque como eu disse, eu tô indo agora para uma escola que é um ginásio, onde o nível, né, tem um sistema alemão aqui, não é essa escola, né, falando prós e contras, mas é o nível, o sistema alemão, ele seleciona, né, as escolas Gesamtschule, o nível é considerado, isso não significa que é sempre, é considerado um pouquinho mais baixo dos ginásios, porque o ginásio é mais preparatório para as faculdades. E aí foi isso, né, no meio do processo também foram pedindo alguns documentos que faltavam para o RH, e eu fui mandando e foi tudo dando certo, essa comunicação. Mandaram também todo um cronograma do que pode e o que não pode na escola, né? Tipo uma cartilha, um manual. Eu li, eu acho que eu fiz o meu trabalho, eu percebi que os professores não tinham lido, eu fiz o meu trabalho até um pouquinho demais, nerd que sou, né? Mas é legal que também já estava um pouquinho mais por dentro, eu preciso disso. Então foi muito bacana aí o primeiro dia e esse período de férias. Como eu disse, né, hoje só contando um pouquinho como foi essa transição. Aqui o calor tá intenso, as férias são bem curtidas porque o verão já tá todo mundo começando a comentar do outono que tá chegando, o frio começa, né, as pessoas já vão ficando um pouquinho mais para baixo porque sabe que vai demorar depois para vir o sol. Mas isso é parte de estar morando na Alemanha, faz parte, né, de ter mudado aí do Brasil. Bom, esse foi o meu primeiro vídeo pós-férias, primeiro dia na escola, e eu quero vir contar para vocês como é que foi também esse meu dia hoje e amanhã e a sexta, e já como é que algumas coisas são diferentes, algumas coisas iguais. Eu vou fazendo isso com calma aqui para o vídeo não ficar maior também e não ficar maçante, beleza? Quem está escrevendo, quem está participando, obrigado de novo. Continue escrevendo, continue dando dicas, continue perguntando, continue dando ideias. E essa é a minha motivação aqui, é o que eu quero fazer cada vez mais. Trazer um pouquinho mais de como é, né, salas de aula e como são, né, como são salas de aula aqui na Alemanha, como são as escolas, como é o trabalho como professor. Beleza? Fico por aqui, até mais, até amanhã.